Imagina só esse cenário. Você tem uma empresa que vale 18 bilhões de dólares, um cenário muito bom, por sinal, e você, com muita ousadia, você oferece comprar uma empresa que vale 50 bilhões de dólares. Foi exatamente isso que aconteceu quando a Perplexity ofereceu não 50 bilhões, mas 34,5 bilhões de dólares para comprar o Google Chrome. E o Google recusou, obviamente, mas a resposta da startup foi um pouquinho mais ousada ainda e genial. Eles criaram o próprio navegador deles e ainda utilizando a própria tecnologia do Google para competir com eles. E é isso que você vai ver nesse vídeo hoje. Como surgiu o Comet, como a Perplexity quase comprou o Chrome e como ela desafiou a própria Google. Você também vai ver como é que esse navegador pode superar até mesmo a própria Google quando o quesito é produtividade. Então bora comigo. Ainda esse ano, em 2025, o CEO da Perplexity ofereceu comprar o Google Chrome por 34,5 bilhões de dólares. Ele tem um valuation de 50 bi. Mas por uma concessão, alguns problemas que estão acontecendo nos Estados Unidos, de que o Google Chrome se tornou, entre aspas, um monopólio, estão tentando obrigar ele a fazer a venda parcial ou inteira dele. Por conta disso, até mesmo que o CEO da Perplexity, a Perplexity em si, fez uma oferta menor, de 34,5 bilhões, que é praticamente o dobro do que vale o próprio Perplexity. Depois da recusa do Google, a Perplexity não queria ficar de fora quando o quesito é navegador. Por quê? O que eles notaram, e é uma dor de toda a inteligência artificial, todo modelo que você usa. A pessoa utiliza ali, tira suas dúvidas, faz a sua busca, resolve seus problemas, copia e vai para um outro espaço, um Google Docs ou alguma outra, ter um outro ponto de contato dentro do seu computador. Perplexity queria ter todo esse ecossistema. E aí como ele faria isso? Tendo no próprio navegador. E aí que vem a sacada. O Chrome não quis vender. Seria muito bom para Perplexity, porque eles viriam com uma base muito grande já de usuários dentro do navegador, mas eles utilizaram uma plataforma open source da Google, que é o Chromium, que é basicamente o Chrome com o logotipo azul. Ou seja, a usabilidade do Comet, que é o navegador da Perplexity, é muito semelhante ao do Chrome. E o melhor ainda, para você fazer a transição do Chrome para o Chromium ou Comet, é muito simples. Como eles utilizam a mesma base ou o mesmo código-fonte, essa integração ficou muito fácil. Quando você for testar o Comet, você vai ver. Você consegue fazer essa integração, essa mudança de praticamente tudo. Histórico, cookies, cache, perfis do Google você consegue fazer também. Que a ideia da Perplexity é ser um navegador? Não, é ser um navegador com um auxílio ali, que é a nossa querida inteligência artificial, que por sinal Perplexity está muito bem nisso. Eles a princípio não tinham um modelo próprio, eles fizeram um fine tuning, fizeram uma melhoria de modelos já pré-existentes e criaram o seu próprio. Mas dentro dele você consegue selecionar outros modelos para você estar utilizando dentro do seu novo navegador. Ele vai ser um assistente pessoal seu, não só para perguntas, mas também com ferramentas que o próprio navegador consegue utilizar a IA dentro. O que o Comet faz que nenhum outro navegador faz. Você pode até ter uma extensão ali do ChatGPT dentro do seu Chrome, mas como a Comet está fazendo, nenhum outro existe ainda. Eu vou abrir com vocês aqui, vocês podem vir aqui na tela comigo, que eu vou mostrar por dentro como está sendo a navegação e o uso desse navegador. Bem redundante que eu estou falando, né? Mas eu me propus a ficar utilizando ele por uma semana e ver se eu iria me adaptar. Que o maior problema de você fazer esse tipo de transição é a adaptação. Mas, cara, eu não estou sentindo diferença nenhuma, até porque tudo que estava no meu Chrome veio para dentro do Comet. E quando se trata de peças, coisas do tipo, eu tenho o sistema do próprio Mac que faz essa integração também, caso uma senha não passe de um lado para o outro. Mas vamos aqui no Comet. Primeiro eu vou abrir com vocês a própria página do Comet de lançamento. Vale a pena vocês acessarem depois, é aqui que vocês vão fazer o download. Tem uma experiência, uma apresentação bem dinâmica, bem didática, te mostrando como funciona a ferramenta. Mas o mais legal é que quando você baixa o Comet e quer fazer essa transição, como eu falei, você consegue fazer essa integração instantânea dos dados que está no Google Chrome e trazer para cá.
Mas vamos na prática. O navegador, ele não tem muito segredo. Ele tem até a aparência semelhante ao Perplexity. Se você tem conta no Perplexity Pro, por sinal, tem algumas formas de você ter o Pro de forma gratuita. É ter uma conta no PayPal, que você consegue liberar por 12 meses, válido até dezembro, essa dica. E se você for um cliente vivo, você também consegue ter o Perplexity Pro. Não sei quanto tempo isso. Se não tiver $20 por mês, e já adianto, vale a pena. Não digo nem pelo navegador, pelo Perplexity em si. Agora vamos à prática. Quando você está em uma aba nova, vocês podem ver, tem alguns widgets aqui, um formato de chat de como funciona o Perplexity. Minha ideia não é mostrar como funciona o Perplexity, mas sim o navegador. Mas o ouro disso tudo está aqui nessa parte, que é o assistente que fica colado junto ao navegador. Qualquer página que você estiver utilizando, você consegue acessar o assistente. Ele interpreta literalmente tudo que está acontecendo dentro do seu navegador. As pessoas que se preocupam com dados de privacidade podem realmente se preocupar, porque eles têm acesso a uma visão assistida do que é a sua tela. Eu, como estou cagando para isso, eu gosto da produtividade e agilidade, não ligo, e tem me ajudado muito. Se você estiver em algum site como G1, um artigo, um YouTube, se você clica neste botão, você tem um resumo daquela página propriamente, e aqui você abre o modo de conversa. Você tem uma interação por conversa falada por áudio com o navegador. Essa aqui é a visão do layout. Vamos na prática a usabilidade disso. Quando você quer fazer uma pesquisa, você pode simplesmente, uma aba nova, como se estivesse digitando Google aqui, me conte um pouco sobre o Comet. Aí a gente tem duas opções aqui. Se eu apertar Enter, isso vai ser uma pesquisa no próprio Comet, próprio Perplexity, perdão. Ou se eu digitar e apertar Shift Enter, ele pesquisa direto no Google. Tem esse atalho, você não fica refém de fazer pesquisa somente no Comet aqui. Agora vamos em algum vídeo do YouTube. Sem clubismos, vamos em um vídeo do Emanuel Espanhol. Vamos no último que eu postei, que é um vídeo sobre notebook ali com a Aros. Explico tudo sobre o notebook LM Aros desse vídeo, quem tiver interesse. E quero basicamente clicar para fazer um resumo da página em questão. Cliquei e vamos deixar ele trabalhar. Vocês podem ver que ele já tem elencado aqui exatamente esse vídeo. Muito rápido, né? Já está pronto, não teve corte nem nada aqui. Fez um resumo desse vídeo que eu estou em questão. Olha como é que fica, como é que é bacana. Se você entrar lá no Perplexity, você consegue revisitar as interações que você teve. Summarize the current video, que foi o que a gente fez aqui dentro desse vídeo. Cara, mas olha o poder disso daqui que eu estou mostrando para vocês. Vamos entrar no meu Substack. Fecha o assistente. Vamos entrar no meu perfil. Analise todo o meu perfil do Substack para entender minha forma de se comunicar. Faça um resumo de como eu me comunico aqui. Ele já tem meu perfil aqui. Ele vai analisar esse perfil de ponta a ponta. Ele, nesse caso, traçou sinceridade, informalidade, palavras que eu utilizo mais. Ele consegue interpretar tudo que está acontecendo nessa página aqui do meu perfil Substack para isso. Um outro poder, por exemplo, quero escrever uma nota aqui. Repostar, hashtag. Escreva uma resposta para essa afirmação do Guilherme Moura, baseado nas minhas opiniões que você traçou acima. Pronto, ele fez uma resposta que eu poderia simplesmente copiar e colar aqui, baseado em como é minha comunicação. Teve um post que eu estava fazendo que eu fiz uma analogia. Eu não gostei muito da analogia que eu estava fazendo. E aí eu pedi para ele entender o contexto de tudo que eu tinha escrito e refazer essa analogia baseada nesse contexto que ele já consegue ler na tela aqui.
Eu tô com um modal aberto aqui e ele entende o que está escrito aqui. Então, quando eu passo aqui, ele já até marca aqui, eu nem sabia disso. Interessante. E ele me refez essa analogia para eu colocar aqui e ficou bom pra caramba. Vamos para outro caso de uso. Vamos abrir uma newsletter aqui. Como transformar uma ideia em 1000. E vamos pedir para resumir. Ele vai resumir essa newsletter aqui. Às vezes você está com um newsletter muito grande, você está com um artigo muito grande, você nem sabe se é isso que você quer ler de fato. Você pega o resumo dela e a partir desse entendimento você vai para ler ela completamente. Agora vamos conversar com o assistente por voz do Comet. Olá, como vai? Me conte do que você é capaz, meu caro. Olá, estou ótimo. Obrigado por perguntar. Eu sou capaz de te ajudar com pesquisas na internet, encontrar informações atualizadas, resumir conteúdos e até interagir com as páginas que você estiver navegando. É só me dizer o que você precisa e eu dou conta do recado rapidinho. A página de quem que eu estou visualizando aqui agora? Essa página que você está visualizando é de um autor chamado Dan Koe. Ele compartilha ideias sobre como transformar uma única ideia em várias, criando conteúdo que constrói uma marca impactante. Agora que você me explicou quem é Dan Koe, pesquise sobre ele no Google. Dan Koe is a creative content creator focused on helping people build audiences and negotiate online. He compares strategies over growth of public in 2025, approaching head social networks, products digitals, and marketing of niche. You can find him on the website thedanco.com. Ok. Se precisar de mais detalhes sobre o Dan Koe ou quiser explorar algum conteúdo específico dele, é só avisar. Agora, abra uma nova aba e busque no YouTube sobre o Dan Koe. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Agora você está em um vídeo do YouTube do meu canal, por sinal. Eu quero que você avance o vídeo para a parte que eu começo a falar sobre a Aros. Estou avançando o vídeo para o ponto em que você começa a falar sobre a AROS. Beleza, obrigado. Título diferente. De nada, o vídeo já está no ponto certo. Agora é só acompanhar o conteúdo sobre a AROS. Nosso objetivo era criar um roteiro de YouTube, então vamos criar um roteiro de YouTube. Muito legal, né, gente? É possível criar. Agora vamos para um comparativo um pouco mais direto sobre o Chrome e o Comet. Mostrei algumas funcionalidades rápidas para quem produz conteúdo, para quem pesquisa muito, para quem vê muitas notícias, para quem estuda muito. Está sendo uma mão na roda pela facilidade do acesso com a IA e essa interatividade que você tem um real time ali dentro do seu negócio. É ótimo para você ter uma discussão a partir de uma temática, ter uma nova perspectiva de ideias, porque Perplexity ele é pioneiro e, na minha opinião, o melhor que tem de buscar fontes distintas e um pouco mais imparciais para você tomar uma decisão, para formar uma opinião, para você criar o seu caminho de forma um pouco mais isenta. Ou seja, no final, o Comet ganha super nisso por essa facilidade. O Chrome, como eu falei, você consegue colocar algum plugin ali de alguma IA ou outro, mas não tem essa velocidade e essa maestria na hora de estar executando em paralelo tudo isso. No Comet abre uma margem gigantesca para algumas automações. Eu não consegui fazer muita coisa em relação ao meu Google, porque a minha conta do Perplexity, não, eu tenho a paga, mas está no e-mail que não é meu, é de um amigo meu. Por sinal, obrigado, Rafael, por permitir esses testes da semana. Eu fui banido do PayPal, não sei como, e minha conta da Vivo é uma das que não aceita, uma conta empresarial, eu não consigo ter. E eu estou cogitando assinar o Perplexity para, além de ter o Comet, e conseguir fazer esse vínculo com todo o meu ecossistema da Google, fazer essas automações que ele parece é possível depois que eu estou vinculado no meu e-mail. Que não faz sentido estar no e-mail de outra pessoa e vincular o meu Google.
Alguns outros subtópicos que são relevantes ou não, vou até ler eles aqui para vocês ficarem cientes. Ele tem o suporte nativo das extensões do Chrome, como eu falei com vocês, você consegue fazer essa migração de uma forma super tranquila, ou seja, todas as minhas extensões que eu uso no Chrome estão aqui. Com os cookies, vieram com cache, com tudo. Tem uma interface muito customizável, eu gosto de usar no visual escuro, que mais me adapta à minha visão. Você pode selecionar alguns modelos diferenciados de IA que você está utilizando, como por exemplo aqui eu uso o The Best, que eles escolhem por si só, provavelmente eles vão colocar mais barata e a mais rápida e a mais eficiente, mas você pode escolher qual você quer estar utilizando aqui. Planejamento de rotinas, briefing do seu dia, parte de e-mails, calendário, tarefas, como falei, se você conseguir ter uma conta própria sua, fica mais fácil você fazer esse vínculo com o Google Calendar seu. Vamos lá, e quem ganha essa batalha no final de tudo? Onde que o Comet ele é imbatível? Para quem precisa de automação, de agilidade, de síntese, de pesquisas rápidas, de compreender informações de vários meios, várias frentes, tentar sair um pouco do viés da sua bolha que você está. O Perplexity funciona muito, o Comet funciona muito bem por conta da própria atmosfera, do próprio ecossistema da Perplexity, consegue fazer essas pesquisas de forma muito dinâmica e traz um resultado muito bom, muito didático, muito simples. Ele te responde tudo isso muito bem e surpreende muitas vezes, que a gente teria, cara, a IA vai ser tendenciosa para um lado, para outro, mas não, ele consegue trazer uma informação um pouco mais isenta, já que ele é uma IA agnóstica que se fala, que é uma IA que utiliza de outras IAs, entende? Onde o Chrome ainda domina. Para sistemas que não sejam Mac, principalmente, o Chrome é rei por conta desse ecossistema todo da Google vinculado. Claro que a integração do Chrome com a Google vai ser muito melhor que qualquer outro, que o próprio Safari, que é qualquer coisa do Mac, que o próprio Comet, mas eu não tenho muito o que reclamar desse ecossistema dentro do Comet por enquanto ainda. Não teve algum gargalo que me incomodou demais da conta. Sobre a questão de privacidade, é algo que eu comentei anteriormente e é algo a se pensar. Você precisa liberar um acesso grande da sua privacidade para ele fazer essa interação em live, vendo o que está acontecendo na sua tela, quais são os seus dados privados, o que está passando ali. Isso é algo que não acontece no Chrome. Isso é algo que você libera quando está utilizando o Comet. Eu já falei, eu não me importo muito, porque eu estou focado na produtividade, tem nada meu comprometedor, a não ser que vaze senhas, etc. Mas não é uma preocupação minha nesse momento. Um benchmark de performance, que é algo que me irrita muito no Google Chrome, que eu uso o Mac. Ele consome muita memória, muita CPU, e quando você vai colocar muitas extensões, abre muitas abas, ele deprime todo o resto do seu computador, você não consegue usar quase nada em conjunto. Ainda mais que o meu é de entrada, tem 8 GB de RAM só, e rapidinho consome toda essa memória estando utilizando o Chrome. Eu sempre utilizo porque é bom demais, não tem como. As extensões que existem no Chrome, toda a produtividade que é gerada no Chrome é muito melhor do que o Safari. Eu já tentei fazer essa migração 2 ou 3 vezes para o Safari e eu sempre acabei voltando para o Chrome. Vendo alguns comparativos na internet, pessoas já compararam se o Comet está gastando mais memória, está gastando mais CPU do que o próprio Chrome. Comet está gastando mais que o Chrome. Tem até aqui nesse artigo ele cita, onde que ele fala. Aqui, ó, Performance Lags for Now. Benchmarking via Speedometer 3.1 shows. Comet 29.3, Chrome 34.3. O que isso significa? Que o Comet tem uma performance um pouco menor, mas essa diferença aqui não é muito grande. Isso se dá principalmente por conta de que existe uma IA integrada nisso. Quando você está rodando a IA, ela vai consumir sim mais memória, mas o que mata quaisquer que seja o navegador são as quantidades de extensões que você tem aqui. Cada uma delas se comporta como se fosse um programa novo ativo, um software aberto no seu PC. Por isso consome muita memória RAM. Mas essa diferença não é gritante.
no final está compensando utilizar o Comet. Por sinal, eu nesse meu uso diário ainda não tive nenhum problema com a quantidade de abas, estando utilizando IA, nem nada. No fim das contas, vale trocar o Chrome ou o Safari ou o Opera pelo Comet? Vale demais, demais mesmo. Não precisa nem pensar duas vezes. Já eu estou utilizando e nem pretendo voltar para o Chrome tão cedo. Às vezes eu utilizo por algum perfil do Chrome que eu esqueci que eu tenho que buscar alguma coisa lá e que não está aqui no Comet. Mas vale. Desde que você tenha o Perplexity Pro, que seja pelo PayPal, que todo mundo pode ter esse acesso, de menos eu que fui banido, ou se você é um cliente vivo, você também consegue ter esse acesso. Vale sim essa troca de casa, porque vai te dar muita produtividade de estar no navegador, não precisar ficar saindo de um lado para o outro com o assistente deles vinculado. Com certeza, ainda tem alguns bugs, principalmente com a feature falada por voz, que é o agente deles. Eles não entendem muito bem fazer tarefas cadenciadas. As tarefas devem ser do tipo: abre o YouTube, agora pesquisa no YouTube, agora resuma esse vídeo do YouTube. Se você fala de uma vez só, abre uma nova aba no YouTube, pesquise Dancol e depois o resuma, provavelmente vai dar alguma quebrada em algum momento desse comando. Não fiz muitos casos de uso, pretendo fazer um vídeo literalmente só utilizando todas as funcionalidades do Comet. O objetivo aqui foi fazer esse comparativo breve e rápido sobre o Comet em relação ao Chrome, contextualizar tudo de onde surgiu o Comet, dar meu veredito final e curto dessa semana de uso que eu tive. Mas se vocês gostarem, eu posso destrinchar cada uma das funcionalidades, pensar de formas disruptivas de como está utilizando esse assistente diretamente no navegador. E se vocês querem isso, obviamente, curte, comenta aí, me conta tudo que vocês querem saber mais sobre o Comet, alguma outra curiosidade. Para quem gostou desse estilo de vídeo, onde eu contextualizo sobre algum software, no vídeo passado eu falei sobre Notebook LM mais Aros. Notebook LM, outra ferramenta do Google, Asma, uma ferramenta de IA, é um SaaS de IA para marketing e vendas, que por sinal lá eu sou engenheiro de prompt, atuo diretamente, diariamente, criando agências de muito valor, com toda essa expertise que eu tenho de marketing e vendas nos meus 5 anos de digital. E vai lá conferir esse vídeo, se você gostou. Comenta aqui, se inscreve e muito prazer e até a próxima, pessoal. Abraço!